depois compartilhar a tela. Ok. Vamos lá. Certo. Eu acho, assim, minha opinião, vamos começar pelo 2, que eu acho que ele é um pouco mais parecido com o que a gente fez até agora, ele vai um pouquinho mais direitinho. E aí depois a gente fala um pouquinho do 1, que aí tem o algoritminho de conversão dos números binários para decimal para binário, né? Tá legal. Então, a gente tem aqui, né, o 2 é simplesmente escreva uma função recursiva que, dada uma string S e um caractere C, conte o número de ocorrências do caractere C na string S. Beleza. Então, né, isso daí já era mais parecido com o que a gente já tinha feito antes. A gente tinha feito aquele lá que procura, né, assim, a sugestão que ele dá de caso base é o caso base mais simples de todos possível, que é pensar, se essa string estiver vazia, que eu preciso retornar, né? Isso é interessante porque, assim, funciona, né, até para no caso que eu passar uma string vazia. Então, se eu chamar esse conta aqui, né, fizer assim, conta, passar essa minha string A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, e string vazia, eu quero que ele responda para mim 0, né? Esse é o plano ali. Se eu chamar esse conta de A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, e A, eu quero que ele responda para mim 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu chamar, por exemplo, conta de A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, eu quero que ele responda para mim 4. Então, 1, 2, 3, 4. E se eu chamar, por exemplo, conta A, B, A, A, B, A, B, B, A, C, eu quero que ele responda para mim 0. Então, aqui a gente cobriu alguns casos interessantes, né? O caso da string vazia, o caso de uma das letras que tem aqui, um caso de uma outra letra que tem aqui, e um caso de uma letra que não está na string. Então, a gente já tem aqui definido o que a gente gostaria que essa função fizesse. Então, até aí tudo bem, né? Essa é uma parte importante. Entender o problema e entender o que o problema quer que a gente responda para ele, né? Então, eu até coloquei, depois eu coloco lá no site uns exemplos, coloquei umas strings aqui, umas coisas para ir procurando. Tá, legal. Vamos lá, então. Deixa eu só puxar aqui. Tá. Ok. Vamos ver o que as pessoas sugeriram. Deixa eu clicar lá no form. Tchan. Respostas, eu acho que talvez ninguém tenha mandado a resposta do 2, porque ele tá... Ah, não, tem aqui um do 2. Tá, temos 2 sugestões para o que fazer com esse caso do 2. Estou abrindo aqui. Ok. Um dos casos, né, falou para a gente ver, no caso, se a string tiver um elemento só, né? Aí, nesse caso, não funciona para esse cara aqui só, né? E vamos ver o outro. Tá. Bom dia. Então, isso é sempre uma coisa complicada, né? Pensar, será tal? Eu também. A minha vontade, quando eu olho para isso daqui, é pensar no caso assim, se a string tiver um só, eu vou pegar, né, e vou retornar se for igual ou não. Eu considero isso um caso base ok, mas eles querem ser bem, assim, pegar e realmente todos os casos, qualquer coisa que a pessoa pode passar. Então, se a pessoa passar uma string vazia, eu quero que esse negócio funcione também. E aí eu quero dizer que não tem string vazia nisso aqui. Então vamos pensar desse jeito aqui que ele falou, mas parece que essa ideia que tiveram aqui, que mandaram de, o caso que se a minha string tiver um elemento só, eu vejo se ele é igual à minha chave ou não, e retorno 1 se for, retorno 0 se não for. Isso me parece um caso base ok também. Então,
qual que vai ser a ideia aqui, né? Como sempre, a gente tem aquela coisa de vou assumir que eu sei resolver esse problema para um n menos 1, sendo que o meu problema atual é o n, né? Então, o nosso caso base lá vai ser if len dessa string s igual a 0, a gente pode pegar e dar um return 0, certo? Então, esse é aquele caso base. Aí, né, o nosso passo da indução tem que ser aquela coisa de vamos pensar que para n-1 eu sei resolver. Então, né, então se eu tiver ali uma string, então o n nesse caso, esse número inteiro vai ser o tamanho da string, vai ser o número de caracteres na string. E eu tenho essa string aqui de número n, né, o meu n é 10 nesse caso aqui, então aqui o meu n é 10. E eu vou, a minha hipótese de indução vai ser sei resolver para n-1. E essa hipótese, né, sei resolver para n-1, como que eu escrevo essa hipótese em termos de código? Eu escrevo fazendo conta dessa string s, né? E aí aqui eu tenho que ter alguma coisa que vai falar para mim algo que vai me dizer que eu quero limitar essa string s para da próxima vez que eu fizer a chamada, ela ter tamanho n-1. A sugestão que ele dá aqui no slide, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, estou com muitos slides abertos. Perdão, né? Você tem que falar qual que é a chave, né? Então, o conta precisa de 2 parâmetros. Precisa da string que você tem e da chave que você está procurando. Aí, a ideia dele aqui é, eu vou pegar e transformar essa minha string em uma string de n-1 caracteres. Eu consigo fazer isso usando aqueles operadores de sublista. E a sugestão que ele dá aqui é, remove o primeiro elemento dessa lista aqui, né? Isso eu faço colocando um 1 aqui. E aí essa nova sublista aqui vai ter tamanho n-1. E aí ela cabe com essa minha hipótese aqui, né? Porque a minha hipótese é, se a lista tiver tamanho n-1, eu sei resolver. Então, esse conta, que foi chamado para uma lista de tamanho n-1, deveria me retornar a resposta certa, segundo a minha hipótese de indução. E aí, né, aí vem a hora de você fazer, né, aquela provinha, tal. Sabendo, né, tendo essa minha hipótese de que esse cara aqui vai me retornar o valor correto, como eu consigo calcular a contagem baseada nessa resposta daqui? Bom, eu simplesmente vou pegar essa resposta daqui e vou ver se esse elemento que eu removi, né, que eu removi aqui o primeiro, para minha lista ficar com n-1. Se esse elemento aqui for igual à minha chave, eu tenho que somar 1 nesse cara aqui. Se esse elemento for diferente da minha chave, a resposta é simplesmente esse daqui. Então, né, daria a primeira versão que ele faz, ele coloca essa resposta aqui num aux, né? Então, vou guardar essa resposta do meu conta aqui. Guardei, né? E aí eu consigo verificar if s de 0 igual a C, eu dou return de aux mais 1, né? Porque é esse conta mais essa daqui que é igual, então eu preciso adicionar 1. E ali ele fazia um else return aux. Peraí, que faltou espaço para esse cara aqui. Certo? Então, né, aí para a gente fechar o nosso código, deixa eu jogar a minha hipótese de indução para cá, né? Isso, oba. Isso aqui poderia ser até um comentário aqui do meu código. E resolver para n-1. Então aí o meu código fica com uma cara, né? Vocês vejam aqui que eu consegui, né? Isso daqui já fechou para mim o problema, né? A aux recebe conta desse cara aqui
S0 igual a C, eu retorno aux mais 1, else retorno aux. E aí, né, ele dá para mim uma ideia, um jeito mais compacto de escrever isso, né? Que essa segunda versão do conta aqui, ó, né? Como que é um outro jeito que eu posso escrever esse cara, né? Eu posso, por exemplo, ó, ao invés de chamar o len de S e comparar com 0, eu vejo simplesmente se S é igual a uma string vazia e retorno 0. E aí, né, a gente tem aquele jeito compacto, né, de fazer as coisas. Ó, então, aqui ele está fazendo essa chamada de conta de S1 e C. E aqui, ó, vejam o que ele vai fazer. Ele está fazendo essa comparação S0 igual a C. E essa comparação aqui, né, se isso aqui for falso, o falso vai ser equivalente a 0. A hora que você converte um booleano para int. Cadê o meu terminalzinho do Python? Ué? Aqui. Então, ó, a hora que eu faço int de false, ele dá 0. Int de true, ele dá 1. Então, se eu pegar e fizer S de 0 igual a C, né, e isso der verdadeiro, ele vai somar 1 na conta, senão ele vai somar 0 na conta, que é equivalente a esse código aqui. E acabou, calma. True mais fácil igual a 1. Então, eu até entendo. O Caio tá falando, era pro vazio dar infinito, porque tem infinitas vezes vazio não. Pois é, então, eu não gostei muito desse caso base. Mas vou tentar, assim, me manter um pouco breve aqui nos detalhes. Se alguém precisar depois de uma explicação mais profunda disso, porque são 11h05. Mas eu não sei se eu fizer true. Eu não sei se ele sabe fazer true mais falso. Ele sabe, dá 1. Tá, depois a gente pode falar mais dessa coisa do true e do false. Mas a ideia aqui é basicamente essa, né? E aí ele vai cair. Depois a gente conversa direitinho sobre essa coisa. Tem a ver com o mais ser equivalente à operação de ou. A gente pode falar mais disso depois. A ideia aqui, então, é que a gente vai remover esse primeiro elemento a cada chamada, e a cada vez que a gente vai chamando, ele vai removendo, até que a string vai ficar vazia e a gente vai cair no caso base, e depois ele volta desenrolando, somando 1 de acordo ou não. Vamos falar, então, do 1, que o 1 é mais diferentinho. Cadê? Fiz o desenho do 1. O desenho do 1 tá aqui. Tá legal. O jeito, né, de você calcular um número binário a partir de um número decimal é assim. Esse aqui é o algoritminho. Vamos ver como é que ele funciona. Eu vou pegar, então, por exemplo, eu estou querendo converter 13 em um número binário. Então, eu tenho aqui o meu 13. O que eu vou fazer é dividir por 2 e calcular o resto. Então, eu vou dividir por 2, ele vai me dar esse 6, e o meu resto vai ser 1. Eu guardo esse 1. Aí eu vou pegar esse resultado 6, vou dividir novamente por 2, vou calcular o resto e vou guardar esse resto aqui, 0. Vou pegar o meu 3, que é o resultado de 6 dividido por 2, vou dividir por 2 e esse meu resultado vou pegar e calcular o resto. Tá. Vou pegar aqui esse 1, né, que é o resultado de 3 dividido por 2, dividir novamente por 2, vai dar 0. Vou calcular o resto dessa divisão. E como eu cheguei aqui no 0, eu vou parar o meu algoritmo. Então, prestem atenção aqui que vamos falar disso aqui para a gente não atrasar muito e vocês terem tempo para pensar no 3 e no 4. Tá? Então, e aí, né, quando eu termino isso, a minha condição de término aqui é esse cara aqui, né, cheguei no 0, eu vou pegar e vou percorrer esses restos nessa ordem aqui e vou colocando. Então, esse aqui é o primeiro, esse 1 aqui, esse é esse, esse é esse, esse é esse. E aí eu vejo que a minha representação binária de 13 é 1101. Então, né,
esse negócio aqui, né? Isso daí tem a ver com aquela ideia de que isso daqui vezes 2 elevado a zero, isso aqui vezes 2 elevado a 1, isso aqui vezes 2 elevado a 2, isso aqui vezes 2 elevado a 3, e aí eu somo tudo isso daqui, e esse negócio aqui vai dar 13. Então, isso aqui dá 1, mais 2, mais 4, mais 8, e isso dá 13. Então, também, não precisam focar muito nesses detalhes. Se vocês quiserem depois conversar mais sobre por que esse algoritmo funciona, por que é assim que funciona, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas vamos focar aqui um pouco na recursão, então, né? Vamos ver aqui, a gente tinha algoritmo, tá, vamos ver as ideias de exercício 1 que a gente teve. Então, tivemos aqui algumas ideias para o exercício 1. Tá, legal. Essas ideias estão. Tá parecido aqui com a ideia, legal, uma tá bem parecida com a coisa. Sim, as duas ideias que a gente teve estão bem parecidas. É bem essa ideia mesmo. Nós vamos precisar usar aquela operação de divisão inteira e resto da divisão, né? Porque a gente está querendo a cada passo calcular. Isso daqui é o resultado da divisão inteira. Então, ó, esses aqui que eu vou marcar em azulzinho, ó, esses aqui são os restos, são o resultado da divisão inteira, certo? E esses que eu marquei em roxinho aqui são o resto da divisão inteira. Então, a gente sabe que a cada passo, se a gente usar aquele n/2 e n%2, a gente vai ter aqui esses resultados. E aí, né, ele vê ali o nosso caso base. Por exemplo, um caso básico que a gente poderia ver é se o número tiver um único algoritmo, a gente vai saber se ele é 0 ou se ele é 1, né? Então, e aí a gente já retorna o número inteiro. Então, por exemplo, um jeito da gente verificar isso daqui, né? N vai ser novamente, N é o número, né, que a gente está querendo resolver. Então, eu vou ver para o caso no caso que o n, né, é igual a 0 ou n igual a 1, que também pode ser escrito como, por exemplo, n menor ou igual a 1, né? Então, if n menor ou igual a 1, eu sei que eu posso retornar, né? A ideia que ele deu é, vamos retornar a string disso daqui, né? Que aí ele vai retornar para minha representação binária e a gente vai concatenando cada um dos dígitos aqui numa string, ele vai dar uma representação binária que a gente pode dar print no final. Então, a minha base dessa indução é, se eu tiver um n menor ou igual a 1, eu sei que eu posso retornar o próprio n, e isso vai corretamente retornar a representação binária. Porque se eu tiver 0, isso aqui vai retornar uma string com 0. Se eu tiver 1, isso aqui vai retornar uma string com 1. Beleza. A minha hipótese de indução vai ser se eu sei resolver para n menos 1. Então, nesse caso aqui do exemplo, né, ele está dizendo, olha, eu sei qual é a representação binária de 12. Então, né, se eu pegar e chamar aqui meu binário de n menos 1, isso daí vai, assim, deveria fazer, né, o binário do número menor. Então, eu deveria saber qual é... perdão, né? Porque nesse caso aqui, se eu pegar o n-1, não funciona, porque aí eu tenho que de fato remover, né, fazer essa divisão aqui por 2, né? Então, a minha hipótese vai ser, eu sei resolver para n dividido por 2. Esse cara aqui, né? Então, ó, se eu souber resolver para isso daqui, né? Se eu souber fazer esse pedaço aqui, tudo que eu preciso fazer é pegar mais esse daqui e fechou o meu problema. Então, essa é a indução eu não lembro, essa é a indução forte ou fraca? É a outra que não é a que é do n-1, é só para uma coisa que é menor aqui. É o outro tipo da indução. Tá. Tá, depois eu dou uma olhada nesse erro aí que você recebeu, Gustavo. Então, a minha hipótese de indução vai ser, eu sei resolver para esse n aqui, porque se eu souber resolver para isso daqui, eu simplesmente divido aqui por 2 e vai resolver o meu problema. Então, eu sei resolver para isso daqui. E aí, considerando que eu sei, então,
qual é esse resultado, né, de binário, isso aqui, né, estou assumindo, a minha hipótese de indução é que isso aqui vai me dar a resposta correta. Então, se isso daqui me der a resposta correta, eu vou precisar somar isso daqui com o resultado de resto da divisão de n por 2, né? Por quê? Por que é assim que funciona esse negócio? E aí a string disso, né? Então, str disso daqui. Eu tô querendo concatenar, né? Porque binário de resto de divisão inteira por 2, nesse caso aqui, me retornaria, né, 1, 1, 0, né, que é esse pedaço aqui, né, ó, se eu fizer o meu passo da indução, vai me retornar esse negócio aqui, 1, 1, 0. E aí eu quero pegar e concatenar com o resto dessa divisão aqui. Então, eu vou calcular o resto dessa divisão aqui, que é esse 1, e ele vai pegar e vai fazer tchum, colocou esse 1 aqui no final. Então, né, vamos executar rapidinho isso daqui para a gente ver como que ficaria, né? Então, ó, vamos jogar aqui a nossa hipótese de indução aqui para o lado. Vamos colocar aquele return amigo aqui, né? Porque o que a gente quer retornar é isso daqui. Então, return. E aí, esse negócio aqui vai já virar o código todo, que é o que a gente está precisando. Então, pá, coloquei aqui. Legal. E aí aqui a gente tem o cabeçalho da função seria aqui def, né, binário de n. Ó, que bonitão. Fizemos a nossa função aqui, 1, 2, né, 4 linhas. Então, vamos ver como esse negócio vai funcionar. Eu vou fazer primeiro a chamada para binário de 13. Então, ó, vim aqui, binário de 13. Aí ele vai ver, 13 é menor ou igual a 1? Não. Então, ele vai fazer a chamada para binário de 13 dividido por 2. Né? Que isso daqui é binário de 6. Ó, vejam aqui que ele vai fazer esse segundo passo. Legal. Então, no meu binário de 6, lá, binário de 6, ele vai pegar e vai ver. 6 é menor ou igual a 1? Não. Então, vou fazer a minha chamada para binário 6, 2, que isso daqui é binário de 3. Legal, ó, então vejam aqui que é esse próximo passo aqui que a gente tinha na divisão. Então, lá no meu binário de 3, né, na minha chamada binário de 3, ele vai pegar e vai ver, 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, binário de 1, né, porque 3 divisão inteira por 2 dá 1. Né, então, aqui 3 igualzinho, isso aqui dá binário de 1. E aí, finalmente, quando ele fizer aquela chamada binário de 1, ele vai cair nesse meu caso aqui, né, se o n é menor ou igual a 1, ele vai retornar a string 1. Então, aí, esse cara aqui vai vir aqui e vai falar, ó, eu retornei a string 1. String 1. E aí, nessa chamada aqui, né, ele colocou aqui esse valor string 1, ele vai querer concatenar com esse resto da divisão aqui. Então, ele vai ver qual que é o resto da divisão de 3 por 2. É 1 também. Então, ele vai concatenar o 1, 1 e vai retornar para esse cara aqui 1. Ah, legal. Aí ele vai pegar qual que é o resto da divisão de 6 por 2. Ah, é 0. Então, ele vai pegar e vai concatenar o 0 aqui nesse final e vai retornar 1, 1, 0. Vejam aqui que isso é exatamente esse passo aqui que tem essa seta, né? Ó, eu tenho 1, aí eu vou concatenar com esse cara aqui, fiquei com 1, 1, vou concatenar com esse cara aqui, fiquei com 1, 1, 0. E aí ele vai pegar, vai voltar para a chamada, né, binário de 13 e tal. E aí ele vai fazer novamente 13, resto da divisão por 2 vai dar 1. E aí ele concatenou ali no meu final e ficou com 1, 1, 0, 1. E vejam o que aconteceu exatamente. Ó. Então, essas voltas aqui da chamada, sempre concatenando no final o resto da divisão atual, é a mesma coisa que eu fazer essa setinha aqui e ir colocando 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1.
E aí a gente fechou. Tá, legal. Então, eu vou, né? Se alguém tiver alguma dúvida disso, depois a gente consegue repassar no final da aula, ou então dá uma olhadinha no vídeo depois com mais calma, porque eu gostaria de dar para vocês, pelo menos agora, esses 22 minutinhos aqui, para vocês pensarem no 3 e no 4, que é legal também. O 3 e o 4 são a busca binária e selection sort recursivos. Deixa eu ver aqui. Temos uma pessoa a mais que a gente tinha da outra vez. Vou jogar ela aqui, sei lá, no grupo 2. Vou deixar vocês nos mesmos grupos, porque eu suponho que talvez alguns de vocês já tenham começado a conversar sobre as coisas. E aí eu vou deixar essa sala aberta em 21. Então, enquanto vocês fazem, eu vou olhando o seu erro e aí depois eu posso entrar na sala de vocês e ver. Vou dar um tempinho aqui, 21 minutos, para vocês fazerem. E vou olhar aí, Gustavo, vou olhar aqui o que aconteceu com esse seu erro aí. Eu posso entrar na salinha e conversar só com vocês. Vamos lá. Tiago, tá conseguindo entrar na sala?
Tudo bem. Recursão é só a função chamando ela mesma. Tá. Ok. Fechar aqui a gravação.